Pode ser? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é a tua palavra, Senhor, que nos traz luz, é a tua palavra que nos dá direção, é a tua palavra que nos sustenta, e a tua palavra é Yeshua, o teu filho amado. E é debaixo da tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, fazendo igual Maria, largando tudo de lado, nos assentando, nos aquietando para ouvir mais de ti. Usa teu filho, Pai. Usa teu filho, pastor Beethoven, Pai, trazendo luz, trazendo entendimento. Está escrito que abre a tua boca e eu encherei, que o Senhor vem encher os lábios dele, Senhor, Pai. E nós agora preparamos os nossos ouvidos, inclinamos para ouvir, nos inclinamos para te ouvir, Senhor, e trazemos nossa mente cativa em obediência a Cristo, nos submetemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Essa é uma notícia. Bom, vamos aqui no livro de Levítico. Eu quero só dar não uma finalizada nesse estudo, porque tem muita coisa, esses 6 capítulos aqui. A gente vai ficar um ano trabalhando esses 6 capítulos aqui. Mas, para a gente pelo menos dar uma concluída, eu queria que a gente abrisse no capítulo 2 de Levítico, no versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 de Levítico. A gente vai começar com Levítico e a gente vai entrar dentro da questão da batalha espiritual, ok? Que é o que nos vai nos interessar agora nesses dias. Então, Levítico, capítulo 2, versículo 10, diz assim: o que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Hoje eu gravei a 4ª aula, que eu não tinha gravado ainda por conta de tudo que a gente tem passado. Minha cabeça não estava muito boa para eu dar aula. Várias vezes eu sentei aqui para gravar a aula de Levítico, mas não consegui. Muita coisa para organizar, para pensar, e muita pressão, e eu não estava conseguindo dar essa aula. Mas hoje eu sentei aqui, eu falei, não, Senhor, me ajuda aqui, eu preciso dessa aula antes de eu começar essa 5ª aula aqui. E saiu, eu nem assisti como é que saiu, mas eu já postei lá, porque senão, se eu for ver de novo, aí eu vou querer gravar novamente. A gente sempre vê alguma falhinha, algum errinho, mas eu falei, não, vai desse jeito mesmo, e glória a Deus. Mas está lá no YouTube, tá? Dentro da playlist de Discipulado Pessoal. Então, vamos lá. E aí eu termino aqui essa parte, onde fala das ofertas de manjares, onde fala da oferta de flor de farinha. E aqui no versículo 10, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. Uma parte é de Deus, a outra parte é dos sacerdotes e dos filhos dos sacerdotes. O que é isso? Uma parte é dos líderes e uma parte são das ovelhas. E uma parte é de Deus. Vocês se lembram o que diz? Marcelo, você está comendo o quê? É sorvete? É Não, cuscuz. Não, é bom que a gente vê tudo aqui, gente. Só alguns que estão com a Maria Rodriga, a Ana Xavier e a Ana Cristina. É cuscuz, olha aí, ó. Oh, meu Deus. Depois tem que passar a receita para Carmen, tá? Passo, ó, top fit. Vamos lá, que é bom que a gente olha vocês aqui. O que vocês lembram dessa passagem? Dai a Deus, que é de Deus, e dá a César, o que é de César, tá? Uma parte é oferta queimada, como é que o Senhor fala aqui?
Da oferta de manjares tomará o sacerdote e oferecerá ao Senhor. Estou lendo outro versículo aqui, tá, gente? O 9. Porção memorial, porção memorial, e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Uma parte é do Senhor, uma parte é do Senhor, tá? Uma parte é do Senhor. Outra parte é nossa. A outra parte é nossa. Responsabilidades de Deus. Bem? O pessoal tem que atrapalhar minha aula. Olá, gente! Oi, Marcos! Oi, Marcele! Oi para todo mundo! Beijo, beijo! Saudade de vocês! Amanhã estamos juntas. Agora, então. Hã? Ah, Claudinha. Eu não falei oi ainda, então vou falar agora que você chegou. Oi, Cláudia! É, né? Tá bom, então. Fique ciúme, não. Gente, que Deus abençoe vocês. Na cozinha, um beijo para todo mundo, amo todos vocês. Beijo! Vou botar essa criancinha aqui para dormir. Tchau, gente. Boa aula para vocês. Até amanhã, 6h30 da manhã. Tchau, Miriam. Olha o Marcos lá. Tchau, pastora. Um beijo grande. Estou com saudade. Promiguinha, Eu também, tchau. gente. Estou com saudades também. Beijo. Tchau, tchau. A irmã Lourdes. É muita gente aí que está na Andréia, a Ana, Xavier, Maria Rudinique, a Aline. Todo mundo, todo mundo. I love you. Vassalama. Vassalama, quer dizer, Ralas. Tchau. Deus te abençoe. Tchau, filha. Tchau. Deus te abençoe. Beijo. Fala beijo, papai. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Pronto, começa de novo. Vem, vovô. Quero que eu estava falando. Lendo o livro. Oferta. Eu ia para o versículo 10. Eu estava indo para o versículo 10. Tá, Uma parte é de Deus, uma parte é nossa. tá, ok. Vamos lá. Vamos aqui. Deus tem as responsabilidades dele e nós temos as nossas. Ele não vai fazer aquilo que é a nossa parte de fazer. Ok? Ele vai fazer a dele. Ele não vai interferir nisso. A gente tem que buscar o conhecimento e nós temos que buscar a sabedoria para saber qual é a parte que nos cabe. Porque tem a ação do sobrenatural de Deus na nossa vida, para as nossas vidas e para que a gente possa utilizar em prol das pessoas. E tem a nossa parte, a parte que cabe a gente. E isso, cada um tem que buscar de Deus essa sabedoria. Em qualquer situação da nossa vida, Deus, ele tem a parte dele. Ele tem a ação dele, ele tem a interferência dele em qualquer coisa da nossa vida. A coisa mais simples que a gente possa imaginar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ele interfere, ele age. Deixa eu ver aqui. Se a Aline Cardoso ela sai da casa dela para ir na padaria para comprar um pão, durante esse trajeto, o Senhor está agindo na vida dela. De uma forma ou de outra, aquele momento de tempo que a Aline tem para viver, o Senhor está ali, agindo, seja protegendo ela, seja direcionando ela para alguma ação que ela vai fazer nesse período de tempo, nesse trajeto. Pode acontecer tanta coisa nesse tempo que ela vai levar da casa dela à padaria, ao comércio pertinho, pode acontecer tanta coisa que a gente não tem nem noção, nem ideia do que pode acontecer. E o Senhor está interferindo em cada segundo da nossa vida, em cada minuto o Senhor está lançando a palavra, em cada minuto o Senhor está agindo. Não só Ele, mas todo o exército dos seres celestiais do Senhor.
Né? E vocês sabem que não existe só anjos, querubins e serafins, não, né? Vocês sabem que existe muito mais do que aquilo, né, que a gente imagina. A palavra fala de seres espirituais. Ela fala de anjos, ela fala de querubins, ela fala de serafins e ela fala de seres espirituais. Então, tem uma infinidade de seres espirituais que a Bíblia não fala e que a gente só vai saber conhecer quando a gente estiver diante do Senhor, esses seres espirituais. Mas, ao longo desse período de tempo que a Aline vai da casa dela para o comércio, que pode durar 5 minutos ou talvez 10, nesse período o Senhor está agindo. Tem coisas que Ele vai fazer nesse período, e só Ele vai fazer. E que sem a ação dEle, esse período de tempo poderia ser fatal para a vida da Aline. Ele tem que estar presente. Então, não tem como eu viver fora dessa ação de Deus na minha vida. Não tem como eu ter uma vida onde Deus não tem uma ação. Agora, tem a outra parte, que é justamente essas ofertas, que é uma parte é entregue para o Senhor e a outra parte pertence ao sacerdote e aos filhos dos sacerdotes. Pertence ao pastor, pastora, aos líderes e pertence à igreja, à congregação, que são responsabilidades nossas que nós temos que ter para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, eu preciso estar alinhado dentro da vontade do Senhor na minha vida. E preciso estar ligado com Ele sempre, sempre, 24 horas. Eu preciso estar ligado com o Senhor. Eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo. Eu não posso tirar. Quando eu falo aqui, gente, de tirar férias, que eu fico bravo quando alguém fala, pastor, você precisa tirar as férias. É disso que eu estou falando. Não é de eu descansar, de eu ir lá para o deserto e ficar um dia, 2 dias. Isso eu faço. De 3 em 3 meses, a gente dá uma quebrada aqui e a gente vai lá para o deserto, fica 1, 2 dias lá. Esse tipo de férias eu descanso, mas de parar para estar ouvindo as direções do Senhor, não tem como a gente dizer, não, agora eu estou aqui, eu vou para tal lugar e eu não quero, tipo assim, eu estou aqui de férias, Senhor, me deixa em paz, eu quero só relaxar, eu quero só curtir, eu quero só aproveitar o meu dia, deixa eu ficar aqui na direção da minha vida, mais ou menos isso. Não traz nenhuma palavra, não traz nenhuma direção, não traz nenhum entendimento, não me manda fazer nada, deixa eu ficar à vontade. Esse tipo de pensamento e não pode ter na nossa mente. Nós precisamos, em todo tempo, estar disponíveis para o Senhor. Mesmo que seja nesses momentos que você vai dizer, não, eu vou ficar com a minha família, passar o final de semana lá. Lá pode ser um local que Deus vai querer te usar em algum momento ali. Ou trabalhar na tua vida, ou te ensinar alguma coisa. A mente do discípulo funciona assim. A mente da multidão, não. A mente da multidão, ela só funciona de encontro a encontro, de evento em evento. Só funciona assim. Quando tem um evento, aí a mente do discípulo é ligada, ou da multidão é ligada. Não, gente, agora vai ter um evento na igreja e vai ser bênção demais. E os outros dias não foi bênção? As outras reuniões não foi bênção, é só esse encontro que é bênção. É só porque tem um nome extraordinário que foi dado, que o Senhor vai operar milagres e sinais e prodígios e maravilhas, e Ele vai fazer, porque tem um pregador de fora, famoso. A mente da multidão funciona assim. A mente do discípulo, não. Em todo lugar que ele tiver, ele está com o Senhor.
ele está ligado com a videira. E qualquer movimento que Deus faça, qualquer movimento, qualquer ação sobrenatural de Deus, qualquer toque do Senhor ao longo do dia, já é um motivo da pessoa ficar cheia do Espírito Santo. A gente não precisa dessa mente, por favor, gente. Eu não estou falando contra, não, tá? Eu não estou falando contra. Eu só estou alertando vocês para que a mente de vocês esteja ligado ao Senhor nos dias que tiverem eventos e nos dias que não tiverem eventos. Nós não vivemos pelos eventos, nós vivemos e morremos pelo Senhor. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, é bênção, mas a nossa mente ela não pode estar focada nisso. Não pode. Ah, mas vai, olha, não pode, gente. O Senhor, Ele é o teu pastor. Ele é teu pastor. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Habitar. Vocês se lembram do estudo do Salmo 91? Eu já... Quem se lembra do estudo do Salmo 91? Aquele que habita. Não é o que frequenta de vez em quando. Não é o que de vez em quando dá uma passada lá na presença do Senhor e se enche de glória e se fortalece. Aí, meu Deus do céu, ninguém segura aquela pessoa. Mas passou aqueles dias. Eu não estou dizendo aqui que é errado, tá? Eu não estou dizendo que é errado, não. A questão dos eventos, um seminário, um congresso, senão a gente nem fazia, não é, doutor Marcos? A gente nem fazia os congressos de missões, não precisava. Já que é assim, então, não vamos fazer mais. Não é isso. Só que eu não devo entender que a manifestação de Deus se dá só nesses dias. A manifestação de Deus, a palavra dele, a unção dele. Gente, se a unção de Deus na minha vida não for manifesta em dias normais, tem alguma coisa errada. Se a unção de Deus na minha vida ela só manifesta nos dias dos congressos e dos seminários, tem alguma coisa errada com o meu relacionamento com o Senhor. E aí, o que é que eu indico a vocês? Não vão para o congresso. Firma o teu relacionamento pessoal com o Senhor. Tenha momentos profundos com o Senhor sem ir para congresso nenhum. Não vai ser isso que vai movimentar a tua vida, não, tá? É o teu secreto com Deus. É lá que o negócio vai acontecer. Se a gente tem alguém aqui com essa dificuldade, né, que só vai no congresso, enche, aí pega corda, não sabe aqueles carrinhos de corda que vai dando corda, e larga, e ele pum, anda, e depois aí para. Aí tem que dar corda para correr mais um pouquinho. Essa é a pessoa que só anda de congresso em congresso. Ele não tem uma vida pessoal com Deus. O congresso vai fazer parte, os seminários vão fazer parte, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, independente dos congressos. Independente das reuniões de oração, do círculo de oração, independente disso. A nossa parte é essa, é buscar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Essa é a nossa parte. A nossa parte é só isso, é só buscar o Senhor.
Não é fazer mais nada a não ser isso. Daí, o Senhor vai desencadeando todas as coisas. O processo de transformação na nossa vida, o processo de obediência na nossa vida, o processo de submissão na nossa vida. Então, só para concluir a questão de Levítico, esse versículo 10 fala tudo isso para nós. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisas santíssimas das ofertas queimadas ao Senhor. Existe a parte do Senhor, que Ele está fazendo perfeitamente. Agora existe a nossa. E aí? Nós estamos fazendo com perfeição? Nós estamos fazendo com dedicação? Nós estamos fazendo com cuidado, com zelo, as coisas para o Senhor, principalmente o relacionamento pessoal, o tempo a sós com o Pai. Como é que está isso na sua vida? O tempo a sós com o Pai. Isso é uma das prioridades nossas. Todo intercessor, todo discípulo de Jesus precisa priorizar esse tempo pessoal. É muito sério isso para nós. É muito sério. É lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece. Ok? Bom, eu queria sair. Eu vou dar 3 pontinhos aqui nessa questão de Levítico, tá? Tem muita coisa para a gente estudar. E se a gente fosse continuar até o capítulo 6, a gente ia ficar aqui muito tempo. Então, eu resolvi dar uma parada aqui nesse texto e a gente já começar daqui uma parte sobre batalha espiritual. E eu queria começar justamente pegando esse gancho aqui de Levítico. E eu queria falar sobre como se preparar para batalha. Esse vai ser o tema, tá? Como se preparar para a batalha. Primeiro ponto, eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir aqui, vai ser uma repetição. Pontualidade. Eu tinha um pastor que dizia assim para mim: se você não é capaz de vencer o ponteiro de um relógio, você não vai vencer o diabo nunca na sua vida. Pontualidade, né? A gente chegar sempre, né? Procurar ser pontual nas nossas tarefas com o Senhor. Pontualidade. É uma questão de batalha espiritual também. Saber o tempo certo de Deus, tá? Saber o tempo certo de Deus. Nem sempre a pontualidade está relacionada ao nosso tempo terreno. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Você se lembra de Jesus e Lázaro? Que as irmãs lá apressaram Jesus para ele ir naquele dia ali, porque ele estava doente? Tinha que ir naquele dia, era exatamente naquele dia. Tem que ir, Senhor, tem que ir, o teu amigo está morrendo, se o Senhor não for, ele vai morrer, e Jesus não foi. Aparentemente, ele se atrasou. Humanamente, o pastor falhou. O pastor não foi, né? A Marta e a Maria ficaram bravas com Jesus naquele dia. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor não estava. Preferiu ficar lá com os discípulos. A gente mandou a pessoa te chamar, mas o pastor não apareceu. O Marcos estava precisando de oração, ligou para o pastor Beethoven, ligou para a irmã Carmen, a irmã Carmen, só vou orar por ele amanhã. Aí o Marcos ficou bravo, na hora que a gente precisa, não aparece ninguém, e tal. O tempo de Deus é diferente do nosso. Pastor, mas como é que eu vou saber? Intimidade, relacionamento com Deus, ele vai falar. O tempo do agir de Deus não é igual ao nosso, é complicado. Não existe uma coisa mais complicada do que você discernir o tempo de Deus. É muito difícil. É muito difícil.
Então, não se apresse, mas também não se retarde. Você está vendo como é complicado? Não é o nosso relógio, não estou falando de pontualidade terrena. Eu tenho que fazer uma visita, eu vou fazer uma visita. É para ir hoje ou para ir amanhã? Ou daqui a uma semana? O que Deus vai me falar? Porque o Senhor, ele andava dentro do tempo que Deus estabelecia para ele. Não era Jesus que decidia, não. Eu não estou com vontade, não, vou ficar com os discípulos aqui. Maria, falar para Maria que não vai dar. Eu vou ficar aqui com os discípulos, tem mais um monte de coisa para ensinar para eles. Não foi isso, não. Jesus estava ouvindo o Pai falando. Foi uma direção específica de Deus. Não vá agora. Vá daqui a 4 dias, né? 4 dias. Totalmente fora do tempo cronológico humano. Perdeu tudo, né? Perdeu o amigo morreu, todo mundo chateado, muita gente chorando, maior tristeza. Então, se trata de uma questão espiritual, o tempo. Satanás, ele age de duas formas na nossa vida. Ou ele segura a gente, ou ele empurra. É as duas formas que ele age em relação ao tempo. Ou ele faz com que a gente se retarde, ou ele apressa a gente demais, e a gente passa na frente de Deus. E aí o problema também vai dar no mesmo. Então, como é que eu tenho que agir? Tenho que orar, tenho que buscar de Deus o tempo certo para você se movimentar. Eu estou falando a nível estratégico, tá? Estou falando a nível estratégico, a nível de intercessão, a nível de ação espiritual. Não é para ir para a padaria, não. Eu vou orar para saber que hora eu vou para a padaria. Aí chega lá, já não tem mais pão. Fala, mas Deus, não é isso não, gente, tá? Por favor. Estou falando a nível estratégico, a nível de intercessão, de ação específica de Deus. Algo que Deus quer trabalhar com você, espiritualmente falando. Ok? Por favor. É um ponto. Pontualidade. Tempo de Deus. Há uma ação espiritual em relação a isso. Tempos, eras. A gente vê muito na palavra o Senhor tendo cuidado em relação a tempo. Provérbios fala muito sobre isso, né? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Então, o tempo cronológico de Deus, ele é muito complexo, é muito complicado. A gente não tem como discernir com facilidade. Tanto é que o Senhor estabelece muito bem, ninguém vai saber as eras nem as datas. Não se compete a gente saber, porque a gente não vai entender. Lá em Atos, né, o Senhor fala isso para os discípulos. Falou, Senhor, mas não era agora o período que o Senhor vinha para poder redimir Israel? Ele fala, não compete a vocês saber tempo nem era. A gente não consegue entender humanamente. É só com uma direção específica de Deus. É a direção do Espírito. Aí é o tempo, é a intimidade, é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, quando ele mandar ir, quando ele mandar parar. Ter essa intimidade. Exatamente. A Jenny falou que é o eterno que move a eternidade. É o eterno que move o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Então a gente precisa estar bem ligadinho em ele. Qual o tempo da Jenny vir para a Jordânia? Qual o tempo do Marco vir para a Jordânia? Estou falando de uma ação espiritual. Uma ação espiritual que envolve uma movimentação estratégica nossa, tá? Não estou falando de uma viagem que você queira fazer, não. Você tem liberdade para viajar. Eu estou falando de uma ação espiritual, de uma ação estratégica específica. Eu vou para o Quênia. Ok. Você vai fazer o quê no Quênia? Não, eu vou para lá em obediência ao Senhor. Ah, sim. Então, você precisa saber o tempo de Deus na sua vida para isso. Não, eu vou só para viajar, porque eu vou conhecer lá, eu queria dar uma olhada. Ok. Tem problema. Existem
uma diferença muito grande nisso daí. Às vezes, se coloca um jugo sobre as pessoas espiritual que a pessoa, meu Deus do céu, ela não pode fazer nada se não tiver debaixo de um jejum e de uma oração pesada. Não, mas eu não sei se eu vou para a praia, porque o Espírito Santo não me falou para ir para a praia. Gente, não é desse jeito. Não é assim, não. Tá? O Senhor, ele é dono da tua vida, o Senhor, ele comanda a tua vida e, acima de tudo, ele confia em você. E ele te dá liberdade. Ele sabe que se você for para a praia e no meio do caminho ele falar assim, volta, você vai voltar. Ele sabe que se você decidir para a praia e na metade do caminho ele falar assim, dobra na esquerda, vem aqui que eu tenho uma obra para fazer através da tua vida aqui. Você vai parar e vai dobrar na esquerda. E o Senhor vai te usar lá. Então não seja tão... tenha cuidado com isso, tá? Com essa questão da direção da sua vida. A sua vida, ela não está só resumida às coisas espirituais do Senhor. Você tem uma vida, você tem filhos, você tem um marido. Paulo fala muito bem sobre isso. O cuidado da mulher, o cuidado do marido em relação à sua família, à sua casa. Às vezes a pessoa ela entra num, num ativismo espiritual tão grande que ela já não presta mais atenção na casa, que ela não presta mais atenção no marido, que ela não presta mais atenção nos filhos, e o tempo dela é 24 horas no mundo espiritual. Você vai perder o seu casamento e você vai destruir sua família. Tenha muito cuidado com isso, tenha o equilíbrio. Desce um pouco. Tem as coisas daqui para você viver. Você tem as suas coisas, tem a sua vida social, você tem os seus amigos, você tem a sua família, você é sal e luz da terra, do mundo. Você é sal e luz do mundo. Você está plantado aqui. No dia que o Senhor te levar, aí é só espiritual mesmo, não tem jeito, né? Graças a Deus. Aí pronto. Lá em cima você não vai precisar preocupar com marido, com mulher, com menino, com nada, nem com você mesmo. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa ter esse equilíbrio. É aquilo que eu falei, ou Satanás ele empurra você, ou ele vai segurar você. O erro de você ficar retido, muito racional, é o mesmo erro da pessoa ter uma mente completamente voltada lá para cima, enquanto ela está aqui embaixo. Tem que ter o equilíbrio nisso tudo. Porque senão ninguém vai conseguir conviver com você. Ninguém vai conseguir conviver com você. Tem que haver equilíbrio. Isso é muito importante, até para a nossa saúde mental. Eu já ministrei em vários casos de intercessores e intercessoras que tiveram que ir para o tratamento psicológico, porque estava tão, entendeu? Tudo era o mundo espiritual, que teve que ir para o tratamento psicológico, teve que entrar com remédio, em tudo. Então a gente tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Ok? O Senhor, ele sabe o nosso limite. A nossa carne, ela é fraca. Se a gente for querer entrar no mundo espiritual o tempo todo, a nossa mente, ela não aguenta. Isso é certeza. A nossa mente, ela não aguenta. O nosso espírito, ok, está preparado.
Mas a nossa carne, ela é fraca. A nossa mente, ela não consegue entender as coisas do espírito. Não consegue. E aí vai querer forçar a viver no mundo espiritual, só no mundo espiritual. E esquece a vida social, o seu relacionamento com o marido, com os filhos. Aí acabou. Acabou tudo. Deixa eu mexer esse negócio aqui. A gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Isso é uma questão muito importante da batalha espiritual. Porque se a gente for entrar no extremo dos dois lados, a gente já entra com, digamos assim, com uma desvantagem muito grande. Então, vamos ter esse equilíbrio, vamos buscar em Deus esse equilíbrio para a nossa vida. Tá? Vamos buscar em Deus esse equilíbrio. Vamos aprender a entrar nos momentos de batalha espiritual e vamos aprender a sair desses momentos também. Eu estou falando isso porque eu sei, eu já vivi isso. Eu já vivi isso, de ficar ligado no automático o tempo todo. E não é bom, tá? Não é bom. Não é bom para você, o seu físico não vai aguentar. Todas as vezes que você sobe para ministrar no mundo espiritual, para batalhar principalmente, a sua imunidade cai. Por isso que a gente sente tanto o nosso físico. A nossa imunidade espiritual, a nossa imunidade física, ela baixa. A gente vai ver isso ao longo desses estudos, tá? Tudo que eu estou falando aqui eu vou embasar biblicamente. Essa questão aí da nossa imunidade está lá em Daniel e está lá em Ezequiel também. Então, assim, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma e vamos cuidar do nosso espírito. Nós somos trino, certo? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E a saúde mental, ela está relacionada a relacionamentos. Isso é batalha espiritual, gente, porque se a gente desequilibra, a gente perdeu a guerra já. Se a gente vai para um lado só, a gente já perdeu a guerra. Então, a saúde mental está relacionada a relacionamentos interpessoais. Toda pessoa que tem um desequilíbrio emocional, mental, ela tem dificuldade de relacionamentos. Então, é uma coisa muito próxima uma da outra. Tá? Então, todo mundo vê esse equilíbrio direitinho, orando no Espírito, obedecendo somente ao Senhor. Tá? Somente ao Senhor. Aprender dele, tá? No momento que é para se ligar, gente, vamos nos ligar em Deus, vamos entrar em batalha espiritual, vamos. Ok, vai lá, batalha, milita. Aleluia, glória a Deus. Vou voltar aqui para lavar minha louça, né? Sair com a Prômula para passear, ir para o shopping, ir para o cinema, ir para a praia, ir para o deserto, correr, fazer os videozinhos de TikTok que a Glaucia gosta lá, a Glaucia na Prômula, aquelas dancinhas lá. Eu tenho uma dança, gente, é porque eu não postei não, tá? Que a Prômula gosta de fazer as dancinhas lá. Eu falei, minha filha, não põe isso, por favor. Ela falou, papai, eu vou colocar. Eu falei, meu Deus do céu, vai acabar com a minha reputação. Que é isso? E eu que não sei dançar nada, isso é igual uma vassoura. Aí botar isso daí, pronto. É prato cheio por meus inimigos, né? Aí pronto. O Marco, então, meu Deus do céu, vai pegar no meu pé até a terceira e quarta geração. Aí eu falei, não, Promelinha, guarda isso aí. Mas o celular da Glaucia tá cheio da dancinha que a gente faz lá, né? Quebrar isso, tá? Isso não vai deixar de você ser espiritual, não. Por favor. Tá? Não é porque você vai pegar o seu filho, você vai fazer uma dancinha com ele. Estou falando de música do mundo, não, nada disso, não. Mas brincar, sorrir, passear,
Isso não vai diminuir a sua espiritualidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. A visão que eu tenho de Jesus é, é uma visão diferente, assim. Eu acho que Jesus sorria muito, né? Jesus era muito alegre, era uma pessoa que cativava todo mundo. Não era aquele cara carrancudo, né? Aquela pessoa que, não encosta em mim, que eu sou santo, 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 não. Né? Chega para lá. É isso que eu te digo, né? Aquele negócio todo. Não, era uma pessoa simples. Eu vejo Jesus, a palavra fala que ele era humilde de coração. Era uma pessoa acessível para todo mundo. Gente boa, né? Gente boa. Que sentava com o rei, sentava com o mendigo, sentava com a prostituta, sentava com um corrupto, sentava com as crianças. O cara tinha, meu Deus do céu, muita graça sobre a vida dele. Então, gente, isso é um nível de batalha espiritual muito importante que a gente precisa compreender e entender para que a gente não possa ser pego nessas armadilhas que às vezes a religião coloca, às vezes as doutrinas colocam, às vezes até a culpa nossa coloca. Satanás usa muito isso, de culpa para nos colocar em um extremo. E aí você quer pagar uma penitência espiritual. E não é assim. Não é assim. Havia um momento que o Senhor tinha a sós com o Pai. E havia um momento que ele estava no meio da multidão. Vai ter os momentos que o Senhor vai separar você, realmente. Um dia, 2 dias, você vai ficar separado ali, em oração, em retiro. Mas logo o Senhor vinha e estava com a multidão, com todo mundo, conversando, explicando, ensinando as coisas do Senhor, discipulando um, né? Curando, fazendo o trabalho que ele precisava fazer, seguindo a vida dele, dentro do propósito que Deus tem, lógico. Então, nós temos uma família, eu creio que todo mundo aqui é casado, ou tem família, né? Tem irmão, tem tio, tem parente, enfim. Eu não vou poder me separar dessas pessoas. Pelo contrário, eu preciso estar lá junto delas. Se eu perco essa ligação, eu perco a batalha. Se eu me desconecto das pessoas e sou conectado só com as coisas espirituais, eu vou perder aquela vida. E a batalha espiritual, essencialmente, é resgate de vidas. Essencialmente é resgate de vidas. E esse resgate de vidas, ele se dá através da intercessão, da batalha espiritual, mas também se dá através de relacionamento. Um exemplo, Zaqueu. Olha a história de Zaqueu. Jesus, ele não exortou em nenhum momento a Zaqueu. A gente não vê Jesus ali ensinando nada para Zaqueu. O que foi que Jesus fez? Jesus foi jantar na casa de Zaqueu. Só isso. Foi só isso que Jesus fez. Jesus foi se relacionar com ele. Pronto. Mas Jesus estava tão cheio do Espírito Santo, havia tanta graça sobre Jesus, tanto amor sobre ele, que Jesus não precisou pregar para Zaqueu. Jesus não expulsou nenhum demônio de Zaqueu, e olha que ele deveria ter um monte, uma legião. Mas ele não expulsou, não fez um trabalho de batalha espiritual, nem de quebra de maldição, nem libertação, nada. Jesus foi, sentou junto com aquele homem, sua família, e foi se relacionar com ele, foi comer com ele. De repente, aquele homem se levanta e fala:
eu vou restituir todo mundo. Pronto. E o que é que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. Então, a batalha espiritual ela se dá em vários âmbitos. A guerra espiritual ela é travada de várias formas. Não existe só uma forma de você libertar alguém. Não é só aquele manual, entendeu? Não existe uma fórmula ou não existe um manual que vai me ensinar a ministrar na vida das pessoas. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E só Ele. Só Ele. Então, é muito importante nós entendermos isso. Os níveis de batalha espiritual e a forma de eu batalhar espiritualmente pela vida de alguém vai vir do Senhor. Outro exemplo, Josué. Josué recebeu um comissionamento do Senhor e de Moisés. E ele estava aqui 40 minutos aqui de casa, no Monte Nebo, ali naquela região ali, próximo de Jericó, ali, na região ali do deserto, ali onde João Batista viveu, onde o Rio Jordão, na entrada de Jericó. O doutor Marcos já esteve lá. Marcos e a Cláudia, a Gláucia e a minha sogra, Albena. Já tiveram lá por Jericó lá. Estava naquela região. E aí, no capítulo 5, ele está ali, provavelmente, tentando pensar em alguma coisa, porque ele estava abaixado, orando. E aí aparece um anjo do Senhor, o anjo do exército do Senhor, né, que é a manifestação de Jesus, e entrega para Josué toda a estratégia de conquista, que com certeza não estava nem passando pela cabeça dele fazer aquilo. Talvez ele tivesse ali tramando como ele ia conseguir invadir Jericó, com o exército que ele tinha. Qual a arma de guerra que ele ia usar? Qual a estratégia que ele ia fazer? Aí o anjo do Senhor chega e fala assim, você vai fazer isso, vai pegar, vai dar uma volta, vai dar 7 voltas durante 7 dias, vai tocar trombeta, depois vai gritar e tal. Fica tranquilo que as mulheres vão cair, todo mundo está apavorado. Fique em paz. Talvez isso nem passasse pela cabeça de Josué, que seria daquele jeito. Então, a forma de guerrear é o Espírito que vai dar. Ok? Os livros que nós temos de batalha espiritual são muito bons, mas não fixe nisso. Não, tenho um livro de batalha espiritual aqui, ele fala que eu tenho que pegar o óleo, tenho que passar na testa dele, tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que orar assim, tenho que fazer esse tipo de oração, tenho que ungir a casa desse jeito, eu tenho que mais, Jesus? Aí vai lá no livro. A pastora fulana de tal falou que eu tenho que fazer isso. No livro da Cindy Jacobs fala assim, eu tenho que pegar o óleo e passar nas pontas da casa, tenho que passar nas janelas e nas portas. Então é assim que eu vou fazer, vai funcionar. Ixi, já perdeu. O diabo está morrendo de rir com você. Não é assim. É o Espírito Santo que vai te orientar em cada incursão que você vai fazer. Se liberta disso, por favor. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Por que Jesus, toda vez que ele curava de uma forma diferente? Um dia ele curava, um dia ele nem tocava na pessoa. Ele nem ia lá. O servo lá do centurião, Jesus nem foi lá, nem foi. Nem apareceu na porta do cara. Não sabe nem quem é. O cara foi curado. Aí no outro dia, ele está passando na rua, a mulher toca nele.
A mulher foi curada. No outro dia, ele vai no tanque e pede para o cara tocar lá nas águas, vai lá. Outro dia, ele faz o lodo com cuspe e areia, unge os olhos de um cego, o cara cura. Por que, que ele não fazia só de um jeito, então? Porque é o Espírito Santo que estava dirigindo ele. Multiforme, graça de Deus. Aí a gente quer pegar um manual, a gente quer escrever um manual de batalha espiritual, de libertação, e vai botar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Se você fizer assim, o demônio vai sair. Meu Deus do céu. É o Espírito. É ele que vai te direcionar. É ele que vai coordenar as tuas ações. É ele que vai fazer a obra. Por que, que ele teve que vir aqui em Gadara? Se só uma palavra dele bastava. Por 2 gadarenos do outro lado do mar se liberta. O Espírito Santo mandou. E como servo, ele obedeceu. Ele não estava com o manual de batalha espiritual debaixo do braço, não. Como libertar o gadareno. Vamos lá. Como é que liberta o gadareno? Não tem. Não tem. Não existe uma fórmula mágica. Não existe um método escrito, entendeu? Pelo homem. É o Espírito Santo. E só ele. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, principalmente nessas questões de batalha espiritual, de libertação, de intercessão. Nem orar a gente sabe, gente. Nem orar a gente sabe, a gente vai querer aprender a expulsar demônio. Sorte da gente que a gente nunca pegou uma pisa de um demônio. Para quem trabalha na área de libertação. Esse é o ponto número 1, tá? São 12 pontos. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Em tudo. Em tudo. Siga o que o Espírito Santo está falando. Siga o que ele está falando. Amém? Liderança. Liderança. Você tem que ter um pastor. Você tem que ter uma pessoa que ande junto com você. Uma das coisas que a gente tem entendido ao longo desses anos que a gente tem vivido no Brasil como pastores e fora do Brasil sobre a questão de cobertura espiritual. Isso é algo que Deus tem falado conosco, tá bom? E é uma questão muito, hoje, controversa em relação a isso. Mas hoje, o que é que a gente tem entendido de Deus? Nós temos um pastor sobre a nossa vida. Na verdade, nós temos uns 4 ou 5 pastores que falam na nossa vida, que nos dão conselho, que nos exortam, que estão caminhando junto conosco, que conhecem a nossa vida, que nós temos tempo com eles. O pastor José, pastor Rubens e a pastora Poliana, a pastora Naira, o pastor Davi Gruber. São pastores que a gente tem mais próximos de nós, tem o nosso pastor. E uma das coisas que a gente tem ouvido deles é essa questão da cobertura espiritual. E uma das coisas que todos nos falaram, falou, olha, nós somos amigos, nós estamos juntos, nós não estamos sobre vocês. Quem está sobre a vida de vocês é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus.
É Ele que vai orientar vocês aí, até porque nenhum deles está aqui conosco. A mesma coisa, estou falando de um algo mais macro, no sentido da gente estar distante do Brasil, a mesma coisa é a sua liderança, o seu pastor. Você precisa ter alguém que fale na sua vida, que ande junto com você. Sobre você é o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te orientar. É Ele que vai dirigir a sua vida, até para Ele que você tem que prestar contas. Até porque cada um dos nossos pastores, por mais que sejam homens e mulheres de Deus, como nós, temos falhas. Temos falhas. Nós precisamos honrá-los, respeitá-los. Ok? Mas acima deles, acima da autoridade deles, tem o Senhor na nossa vida. Tem a pessoa do Senhor. Por isso que é muito confuso a gente falar isso, porque algumas pessoas interpretam isso como rebeldia. E não é. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Ok? Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto não está dizendo que é para eu ser rebelde ao meu pastor, não. Não está. Mas se o Senhor me der uma palavra, como aconteceu outro dia, se o Senhor me der uma palavra, me der uma orientação, eu tiver certeza de que o Senhor falou aquilo comigo para fazer determinada coisa, e o meu pastor falar assim, olha, mas eu não concordo. E aí? O que você vai fazer? Primeira coisa, não tenha medo do seu pastor. Tá? Não tenha medo do seu pastor. Estou só olhando os comentários aqui. A primeira coisa que eu fiz foi chamar ele para conversar. E falar para ele o que o Espírito Santo tinha me falado. Disse, pastor, por que eu falei isso contigo? Porque o Espírito Santo me falou isso. A situação aqui é essa aqui. Assim, coloquei tudo muito claro para ele. Aí eu falei, no meu lugar, o que é que o senhor faria? No meu lugar, o que é que eu faria? Diante dessa situação e diante dessa direção que Deus me deu. Aí eu imprensei ele na parede, né? Se o senhor tiver uma sugestão maior, melhor, o senhor pode me falar que eu vou fazer. Aí ele falou, vendo desse ponto, você tem razão. Eu falei, pois é, pastor. Então, estou liberado? Ele falou, não, tá. Aí vamos lá. Converse com ele. Sente com ele e fale com ele. O Espírito Santo te deu a direção, te deu uma coordenada. E ele falou, opa, Miriam, não concordo, não é de Deus e tal. Pastor, vem cá, senta aqui, vamos conversar nós dois. A situação é assim. O Espírito Santo me falou isso. E aí, o que é que o senhor faria? Na minha situação, o que é que o senhor faria? Aí ele vai falar. Então, hoje, o que é que a gente entende? Nós temos pastores sobre nós. Mas nós temos o Senhor também que fala sobre a nossa vida. E eu vou prestar contas a Ele. De tudo aqui. Principalmente a Ele. Honro os meus pastores, respeito. E essa honra está ligada a isso. A você tentar conversar com Ele. Explicar a situação e vocês entrarem em conselho. Isso é honrar. Tá? Isso é honrar os pastores. Isso não é rebeldia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você ir e você chegar para o pastor, olha,
Vamos conversar, porque o que Deus está me falando não bate com o que o Senhor está falando, não. Ah, mas isso é desrespeito. Não é. Você é um homem de Deus, mas eu também sou um homem de Deus. Deus fala com o Senhor, mas o Senhor também fala comigo. Tá? Ah, isso é saudável para um relacionamento. Se não houver isso, aí é complicado. É complicado. Tem que haver um relacionamento de ovelha e de pastor nesse nível. E sentar, colocar os pontos. Então, essa questão da liderança é muito importante também na nossa vida espiritual, principalmente dentro daquilo que a gente está buscando, que é viver uma vida de discípulo de Jesus. Então, tem que haver esse tipo de relacionamento com o seu pastor, com a sua liderança. Não é desrespeito você chegar e falar, olha, eu preciso conversar com o Senhor porque eu não concordo. Porque o Espírito Santo me falou isso aqui, e a situação é essa. Às vezes ele não sabe nem de toda a situação. Também não é justo, né? A gente querer fazer alguma coisa sem que a nossa liderança saiba de toda a situação. Coitado, às vezes está dando até uma opinião baseada na visão dele e naquilo que ele está conhecendo também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente erra muito em relação a isso, né? De trabalhar essa questão do relacionamento com a nossa liderança. Há muito medo, primeiro, das ovelhas em relação ao pastor, e, por um outro lado, há muito autoritarismo do pastor em relação às ovelhas. Se tem esses elementos no meio desse relacionamento, esse relacionamento não vai funcionar. E precisa ser consertado isso. Entendeu? Então é algo sério para se tratar. E precisa ser tratado. Entendeu? Então é algo que precisa ser resolvido. Porque eu não posso avançar no mundo espiritual em conquistas, e conquistas têm confronto espiritual, se eu não tiver com essa área da minha vida também ok. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui, né, que tem pastores aí, se tem alguma coisa, corrija, tá? Corrija, porque isso é uma, digamos assim, uma oportunidade que Satanás tem para bater. Não deixe de bater em você, não. Isso é algo que precisa ser consertado, arrumado. Se você está sem uma liderança, sem um pastor sobre a sua vida, ser uma pessoa que fale, não é a pessoa que vai acalmar o seu ego, não, tá? Não é a pessoa que vai ser o pastor pago. Não. Sabe o que é um pastor pago? É aquele cara que pastoreia porque está recebendo uma oferta, um dízimo. Ele não tem coragem de confrontar ninguém, de chamar atenção, nem nada. Se você está debaixo de um pastor desse jeito, saia dele. Se você está num relacionamento de liderança pastoral dessa forma, isso não é de Deus. Não é de Deus. E vai apanhar todo mundo. Você, o pastor, entra todo mundo na taca. Porque Satanás, ele não tem nem um pingo de misericórdia. Então, antes da gente entrar nas questões da batalha espiritual, tem esses dois pontos para resolver.
Primeiro, saber andar na dependência de Deus. É tempo de parar? Vamos parar. É tempo de parar de guerrear? Pare de guerrear. Não entra, não mete o dedo onde você não é chamado, que você vai se queimar. É tempo de dançar? Vai dançar. É tempo de passear? Vai passear. Davi errou porque era tempo de guerrear e ele ficou em casa descansando. Esse foi o erro de Davi. Ele não andou no tempo de Deus. Era tempo de guerra e Davi estava no palácio. Não era o tempo dele ficar no palácio, era outro. Segundo, liderança, pastoreio. Tem que levar a sério isso. Ou é, ou não é. Não tem esse negócio. Não, não tem. O Senhor é tua cobertura, mas Ele estabeleceu pessoas para caminhar junto com você. Não é sobre você, não, tá? Não é sobre você. É junto com você. É discipulado. O pastoreio é um discipulado. O que é discipulado? É o discípulo ao lado. Caminhando juntos os dois. Crescendo juntos os dois. Brigando juntos os dois. Sorrindo. Viajando. Era o ministério de Jesus com os discípulos. Ok? Já deu, mas passou de 1 hora, não passou, gente? Passou e muito. A gente vai encerrar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se for rápido, ok. Se não, vocês me perguntam pelo Telegram, tá? Qualquer pergunta, manda pelo Telegram em relação a isso que a gente conversou. Se precisar de uma orientação. A Tatiele perguntou, e quando não tem? Quando não tem o quê? Acho que quando não tem cobertura, eu acho. Eu também achei isso. Tem que buscar um pastor, tem que buscar, não pode andar só. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ninguém anda só. Tá? É muito perigoso. Você tem que ter alguém que fale na sua vida. E você tem que ter uma pessoa que tem essa liberdade de desagradar você muitas das vezes, né? De chegar e dizer, olha, não concordo, você está agindo errado, assim, assim, assim. Isso é discipulado. O discipulado, gente, é uma conversa franca entre amigos. É isso. Bem simples, tá? É uma conversa franca entre amigos. Se a pessoa vai obedecer, é ela. Jesus, quando discipulava as pessoas, Jesus não obrigava ninguém a obedecer, não. O jovem rico era um dos seguidores de Jesus. E um dia Jesus sentou com ele. E Jesus foi ouvir aquele homem que seguia ele. Queria saber quem era essa pessoa. E aí ele foi falando, não, Senhor, eu faço isso, sou aquilo, excelente dizimista, sou perfeito em tudo, cumpro todos os mandamentos desde jovem. E Jesus, ok, mas tem uma coisa que falta em você. Se o seu coração está preso nas riquezas e nos prazeres, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não correu atrás dele. Jesus deu uma palavra. Olha, você está fazendo errado. Assim, toda a tua vida está correta, mas esse ponto específico aqui, você precisa consertar. E aí não concordou. Jesus não correu atrás dele. Não sei o que aconteceu com esse jovem rico. Não é? Se ele depois se arrependeu, não sei. Mas o fato é que Jesus deu uma palavra, uma direção para ele e deixou. Esse é o discipulado. Mas Jesus falou aquilo que tinha que ser feito. Não vai ser cobrado de Jesus a vida daquele homem. Jesus chegou para ele e falou, olha,
isso aqui é perfeito que você está fazendo. Mas nesse ponto aqui você está falhando. Muda isso aqui. Não, não quero. Então, ok. Jesus deixou. Isso é um discipulado. Olha, estou participando das aulas, pastor, que o senhor está vendo lá, estou engajado nas salas de oração, 6 horas da manhã, estou lá, firme, né? As aulas no domingo, estou junto com o Senhor. Mas tem uma coisa lá que está incomodando. Aí, ó, toquei nesse assunto. Ah, não, não vou mais seguir o pastor Beethoven, não quer interferir na minha vida? Então, ó, não vou falar mais nada. Não sou seu pastor. O que Lucas ensina para gente? O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Primeiro, o pastor, ele tem que estar preparado para estar junto com você na frente de batalha. Isso é uma característica do pastor. A característica da ovelha, qual é? Ouvir o pastor, é isso? Mas seguir. Não é só ouvir o pastor, é seguir. A ovelha ouve a voz do pastor, você pode ler lá na sua Bíblia, e segue. Então, fica aí a orientação, tá bom? Posso falar algo? Pode, claro. Para Tatiele, aí foi como as gurias falaram, a Ana e a Geni, que ela ore ao Senhor por um pastor desta forma, porque, bem, tu sabe, a maioria das meninas que estão aí, eu estava muito indecisa sobre a igreja física, lembra? Que eu até falei contigo sobre isso, e o que tu disse? Andréia, ora, coloca na presença do Senhor, que o Senhor vai te orientar, assim como eu estou te orientando. Porque tu sabe que durante esses 3 anos, a vida de vocês, eu digo vocês, todos que me conhecem aqui no grupo, foi muito importante para algumas decisões da minha vida. E a última foi lá no Congresso, tu e a Rudinick, que acho que está aí, foi muito importante para mim. Sobre algumas coisas que eu ouvi lá, né, que até lá eu ainda não tinha pastor de igreja física, e lá, quando eu ouvi o que eu ouvi lá, foi aonde fechou tudo que Deus queria que eu ouvisse para tomar as decisões e as posições, né? Que eu estava muito arraigada numa dor profunda de 2 perdas, e não estava vendo mais nada além dessas perdas, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei em oração, tinha colocado em dezembro, início do ano novamente, porque tu veio até no particular falando, André, eu posso continuar te pastoreando, mas tu precisas de uma igreja física para ter um pastor que te oriente também. Tanto é que agora eu falei para o meu pastor sobre o grupo, e o meu pastor não se opõe, ele disse, ótimo, né, que a senhora não tem só eu, tem outro também, né, com a mesma visão, porque ele também é um pastor de missões. Então, eu digo para a Tati aí que colocou, vai orando, irmã, que o Senhor vai te dar orientação. E conversa bastante com este homem, que este homem, ele veio do céu, o pastor Beethoven é do céu. Eu vim de Juazeiro, Ceará, Juazeiro, Ceará, tá? Não, é do céu, mas desceu lá, né? Que foi onde Deus quis te colocar. Então, eu digo para ela aí, ó, te orienta. Eu não podia perder essa oportunidade, pegar no pé da André. Te orienta com ele, viu, Tati, que ele é um grande pastor. E não é porque está aqui, ele sabe que eu falei algumas coisas para ele lá, um pouco do particular que a gente teve. E o que eu tenho que dizer, eu digo, não mando dizer, né? Então, te orienta com o pastor Beethoven, entra em oração, irmã, que tudo vai se resolver, viu? Infelizmente, a gente sabe que a igreja, né? As pessoas que é a igreja, né? Estão muito doentes, principalmente quem está dentro da igreja. Então, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Nós vamos entrar lá e vamos ver todo tipo de pessoa, com todo tipo de situação. Daí está em nós querer saber se nós vamos ver e ouvir e ajudar, ou ver e ouvir e cair fora. Eu estou no lema agora que é ver, ouvir e ajudar, né?
porque eu sempre fui ajudada nesses últimos 3 anos por várias pessoas, pela Geni, pela Ana, pela Rudinique, pela Carmen, pela Mari, pelo pastor, por outras pessoas que eu conheci lá. Então, a gente precisa que essas pessoas nos orientem e nos ajude, porque nós precisamos de ajuda. Com quem é que Jesus pedia ajuda? Para o próprio Pai, né? Como ele sabia que na Terra não teria nenhum homem à altura do pai dele, que a gente sabe que não existe, então ele se orientava com quem? Com o pai dele. E muitas vezes nós erramos porque nós não nos orientamos com o pai. Por que nós não nos orientamos com o pai? Se ele é o principal na nossa vida, né? Não que a gente, como o pastor fala sempre, nós temos que ter amigos aqui. Jesus tinha, tanto é que tinha que ressuscitou o amigo, que foi o que o pastor falou agora há pouco, né? Sobre Lázaro. Então, temos que ter um amigo aqui, né? Que nos ouça. Mas por que não sempre, nas decisões a tomar, se orientar com o pai? Né? Que ele, sim, sabe o que é melhor para nós. Que muitas vezes a gente faz coisas de criança birrenta, né? De não se orientar com o pai. Se orienta com o pai, tenha um bom pastor orientador, né, pastor Beethoven? Tem amigos, né, gurias? Tem amigos, porque aí vai dar tudo certo. Eu, graças a Deus, estou terminando o ano de 2023 com a minha parte espiritual, assim, bem enraizada, de uma forma que nunca houve nesses 18 anos de conversão. Tá bom, querida? É o que eu digo para ti. E amo vocês. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a vida de vocês nessa aula. Esses 2 pontos foram muito importantes para nós tratarmos em relação à nossa vida espiritual, né? A questão da dependência de Deus, saber como andar bem dentro do tempo, dentro das nossas limitações como ser humano. E também a questão de uma autoridade espiritual, de uma pessoa que possa caminhar junto conosco, né? Possa caminhar junto conosco, sendo aquela pessoa que vai falar na nossa vida, literalmente, né? Naquilo que a gente precisa ser orientado. Amém? Domingo que vem, deixa eu ver se a gente vai estar por aqui. Domingo que vem, dia 18, dia 19, sim. Domingo que vem, novamente, a gente vai estar junto, a gente vai continuar dentro dessa parte principal da batalha espiritual, que é tratar a gente. Não adianta a gente vir aqui para falar de batalha espiritual já falando de principado, potestade, doutrina de Satanás, demônio, o que é demônio, o que é um anjo caído, o que é... Enfim, não adianta a gente jogar tudo isso, não. A gente tem que tratar da gente agora, tá? Estabelecer as nossas fortalezas, estabelecer as nossas defesas, botar a gente certinho para que a gente possa andar dentro daquilo que o Senhor está nos trazendo. Então, dia 19, a gente tem um outro encontro, ok? Para nós estarmos juntos. Qualquer alteração que houver dentro da nossa agenda aqui na Jordânia, a gente sabe que às vezes aqui o negócio muda de um dia para a noite, as coisas mudam aqui, e eu aviso antes lá no grupo do Telegram, tá? Esteja acessando lá no grupo do Telegram, que eu vou jogar algumas coisas lá durante essa semana em relação a essa questão da vida com Deus, da dependência do Senhor e também em relação à liderança, ok? Deus abençoe vocês. Marcos, um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Abraço, tudo de A bom. gente Deus se abençoe a encontra. todos. Tchau, tchau, gente. Beijo, pessoal. Deus Tchau, abençoe. pastor. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. pastora Paz do Senhor. Sandra. Oi. Te Tchau, gente. abençoe. Amanhã, Glória de 6h30, Deus. viu? Tá 6h30 bom, amanhã, ó, sala de capitão. oração, ó. Vamos lá, quem Tô puder estar junto falado. Capitão. conosco, vamos estar juntos. Siméria, Deus te abençoe. Estarei juntinho aí. Amém, pastora. Beijo. Pastora Tchau. Sandra Viajo ficou terça, só provocando. retorno domingo, viu? Viajo terça, só retorno domingo. Vou falar com a Juliana, Ah, em tá Trindade. joia. Tá joia, dá um Tchau. abraço nela. Tá bom. Deus Tchau, abençoe. tchau. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Fiquem na irmão. paz. Shalom. Tchau, Cláudia. Deus abençoe, Ana. Samuel tá aqui.
Meu filho, Deus te abençoe. Nem vi você entrando aqui. Deus te abençoe, Samuca. Eu vou ter um tempinho agora com essa jovem senhora aí, a Vilma, minha amiga, tá? Vou ter um tempinho com ela aqui, a gente vai conversar. Depois eu falo com o Cleo. Deixa eu logo apresentar aqui, Vilma. Bem aqui em cima está a Cláudia. Claudinha, faz assim, ó. Cláudia Marcos, cadê Oi, você? oi, oi. Ok. Ok. Eles são os diretores da Children, tá? Aí no Brasil. Eles dois são diretores da Children. Eles estão, assim, à frente aí para coordenar toda a parte administrativa da Children. E depois que a gente conversar, aí eu vou passar o contato deles dois para você. Tá bom? Combinado. Ok. Gente, deixa eu ficar um tempinho aqui com a Vilma, depois eu tenho outro atendimento aqui com o Samuel Silva de Moura. Eu não sei o que é que esse rapaz vai querer de mim hoje, meu Deus do céu. Quando ele fala assim, papai, eu quero conversar contigo, já me dá um calafrio, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é que... Ele e Israel, né? Os dois. Mando mensagem aqui de madrugada, porque é do horário, né? Aí eu acordo de manhã, eu vou olhar, aí eu falo, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, Jesus Cristo, o que foi que aconteceu? Já entra espírito de oração, né, Maria? Já entra espírito de oração. Quando os filhos falam isso, né, Maria? Mamãe, eu preciso falar contigo, é urgente. Aí pronto, aí dá um pequeno infarto na Senhor, gente. vai na frente. Senhor, Senhor, vai na frente, que daí eu vou atrás. Era a mesma coisa quando acontece o pastor. O pastor liga para a gente e fala: eu preciso falar com você agora. Nossa, Deus, dá um coração, vai lá na boca e volta, né? Mas Dá não medo. mais. Não mais, não mais, não mais. Acabou esse negócio. Nós estamos livres disso. Amém? Amém. Então tá, gente. Deus abençoe. Deus Deixa eu abençoe. falar com essa moça aqui. E daqui a pouco a gente entra em contato com vocês. Cláudia e Marcos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Beethoven Moura e junto com Glaucia Moura, nós somos os fundadores, presidentes da Children Nations e também fundadores, presidentes da Escola de Servos. E é sobre a Escola de Servos que eu gostaria de falar agora para você. A gente, vendo o livro de Êxodo, a gente percebe que Moisés ele foi preparado durante várias fases de sua vida para ser a pessoa que iria transformar a geografia pessoal dele e também de uma nação inteira e de todo o mundo daquela época, inclusive da nação egípcia. E entendendo que nós somos um elemento abençoador da terra, a Escola de Servos ela foi criada justamente para capacitar pessoas para ter esse entendimento, para paramentar essas pessoas, dar os elementos necessários e fazer com que elas possam fluir dentro do seu chamado, dentro do dom que Deus entregou para elas e dentro da missão que Deus tem para cada um de nós. Nós entendemos como pastores e apóstolos do Senhor que a missão ela não está só ligada a um contexto cultural, mas durante toda a nossa existência e em qualquer lugar que nós estivermos. A forma mais convencional de missões é que a pessoa é formada em uma escola e ela é enviada para alguma localidade, seja no Brasil mesmo, ou seja fora do Brasil, para cumprir a sua missão. A gente tem percebido que a nossa missão ela não tem especificamente um local exato, até porque o Senhor na palavra pede para nós pedirmos às nações por herança e não especificamente só um local. Tendo em base também que
a nossa missão, é a nossa vida diária, é o nosso cotidiano, nós não podemos entrar e sair do nosso chamado, mas a partir do momento que nós tivemos o entendimento da pessoa de Jesus na nossa vida, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu o entendimento desse chamado, a nossa missão ali ela teve um início mais claro, ela teve um entendimento mais profundo. E onde você estiver é o seu campo missionário. E nós da Escola de Servos, nós queremos preparar você para isso. Seja você que vai para um local nacional dentro do Brasil, seja você que vai para um local transcultural em um outro país, ou para você que quer exercer a sua missão dentro da sua área de trabalho. Eu queria dar um exemplo para ficar muito mais fácil de você entender. Por exemplo, uma pessoa que quer se tornar médico. Essa pessoa ela fica impedida de ser missionário ou não? Uma pessoa que quer se tornar um professor, ou um aviador, ou um engenheiro, essa pessoa ela está desqualificada para se tornar um missionário? Nós entendemos que não, porque ela é missionária dentro da área de trabalho dela. Então nós queremos preparar pessoas para ir ao campo, se tornar um missionário de carreira, mas também aquelas pessoas que têm um chamado dentro da sua profissão, para que na sua geografia, no seu ambiente de trabalho, ela ali possa manifestar a glória de Deus e ser um missionário ali dentro do hospital onde ela vai trabalhar, dentro da empresa de engenharia onde ela vai trabalhar, no meio do seu ambiente de trabalho. Essa é a visão da Escola de Servos. Então, eu queria só também deixar um conselho para os pais. Você que tem os seus filhos jovens que estão se preparando para ir para a universidade. A universidade é um campo missionário. E hoje, principalmente hoje nos nossos dias, um dos mais difíceis campos missionários dentro do Brasil. Então, antes do seu filho ir para a universidade, mande ele para a Escola de Servos, para ele se capacitar espiritualmente, para ele ter as ferramentas espirituais, para que ele possa ter entendimento do chamado dele e da posição dele em Cristo Jesus. Para desde a universidade, ele assumir a posição e ser usado por Deus para transformar a geografia onde ele está. Então, eu espero você na Escola de Servos. Aí, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, no Brasil. Esse é o nosso local, essa é a nossa Escola de Servos presencial. Nós vamos estar começando as nossas aulas agora em 2024 e eu chamo você para estar junto conosco. Maiores informações, você entra em contato conosco. Nós esperamos você, para você receber de Deus esse comissionamento para onde quer que você vá. Porque onde você for é o seu campo missionário. Deus te abençoe, aguardo você. Bem-vindo, aluno da Escola de Servos.